Olá, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Victor e como assunto do primeiro vídeo, eu resolvi trazer um assunto que é bastante interessante, para mim, que é niilismo e redenção, por Philip Byland. E neste vídeo eu vou abordar um pouco da sua filosofia e um pouco mais sobre ele. Mailander nasceu por volta de 1841, no século XIX, na Alemanha, e por conta disso, ele acompanhou bastante mudanças radicais, tanto na filosofia quanto na sociedade geral. Obras de pensadores tipo Hegel, Nietzsche e Schopenhauer estavam influenciando significativamente os pensamentos da época. Porém, diferente de seus contemporâneos, Mailander não obteve tanto sucesso e reconhecimento durante sua vida, e suas obras continuaram em obscuridade. Porém, atualmente, pensadores contemporâneos e filósofos estão buscando a sua originalidade e pensamento único. Bom, Mailander era uma pessoa muito imersa nas suas reflexões nihilistas, e ele não enxergava a vida apenas como um terreno fértil para o sofrimento, diferente de Nietzsche e outros pensadores, e sim como uma experiência interna marcada por angústia e desilusão. E nessa visão pessimista, ele acabou se destacando ao apresentar uma proposta bem radical que diferenciava a ideia dele de umas concorrentes nihilistas convencionais, isso sendo a vontade de não ser. Para ele, a redenção é o alívio do sofrimento humano, ou seja, a busca que você fizesse por felicidade, por qualquer coisa tradicional nesse sentido, era uma perca de tempo, porque para ele era uma visão muito mais extrema e para alguns muito mais chocante, que é a vontade de não ser, que não era apenas uma simples resignação diante do sofrimento, e sim uma negação acima da sua própria existência. E nesse ato radical, a chave para transcender as marras do sofrimento humano para ele era propondo a redenção, que poderia ser alcançada através da rescisão completa da existência. E profundizando mais essa ideia, Mailander argumentava bastante que a vontade de não ser não era apenas uma fuga da dor, mas uma afirmação corajosa diante da inevitabilidade do sofrimento da existência. Ele via isso como uma atitude revolucionária e uma recusa assim para aceitar limitações impostas pela condição humana, assim como propõe a vontade de não ser como uma via de redenção. Mailander, em si, convida a gente para se questionar apenas não do significado da existência, e sim também dos limites propostos pela vida. Bom, antes de adentrar nesse tema, queria falar que eu não estou apoiando e nem sequer afirmando como verdade essa ideia filosófica metafísica dele, e sim apenas passando a minha interpretação de sua filosofia diante a isso. Bom, nesse tópico a gente vai adentrar um pouco na redenção cósmica e o Deus suicida proposto por Mailander. Ele propôs essa visão de redenção como uma abordagem que mergulha as profundezas do existencialismo e desafia bastante concepções convencionais sobre a divindade. Ele concebeu a ideia de que um Deus que, ao buscar a redenção do universo, precisava realizar um ato extremo, que é o chamado suicídio divino. E entendemos que esse conceito é integrante e para muitos pode ser bem desconcertante. E essa ação extrema de Deus não era um ato de desespero, e sim um sacrifício intencional. A ideia por trás do suicídio divino era libertar o universo do sofrimento através de autonegação. E ao realizar esse ato, Deus transformaria a realidade em um estado de não ser. Bom, aprofundando-se um pouco mais nessa visão cósmica, assim ele propôs que a aniquilação divina não representava um gesto de abandono, e sim um gesto de amor supremo, onde um Deus iria se sacrificar para salvar o ser humano do sofrimento, transformando a essência dele no universo. E para alguns, essa concepção pode ser radical, pode soar desafiadora e até perturbadora. Porém, você precisa entender que Mailander busca explorar o limite do pensamento humano, assim incentivando a gente a buscar respostas para as perguntas mais profundas sobre o sentido da existência. E já o suicídio divino nos convida a refletir um pouco sobre o propósito da atividade e o papel do sofrimento no tecido do universo. Para Mailander, também teria duas formas de niilismo, que seria o niilismo ativo e o niilismo passivo. O niilismo ativo é aquele que envolve a negação ativa da existência. Já o passivo é mais contemplativo, aceitando que é inevitável essa forma de não ser. Em resumo, seria isso. Porém, o niilismo ativo é uma abordagem filosófica que vai além da simples aceitação da ausência de sentido. É uma negação ativa da própria existência. É uma recusa corajosa em enfrentar as limitações impostas pela condição humana. O niilismo ativo, ele também induz o indivíduo a se posicionar contra a existência e sim questionando-se sobre
os fundamentos que sustentam a vida como conhecemos, assim como as ideias de Mailander que foi apresentada. Bom, já é de se notar que ele teve bastante influência de Schopenhauer e Nietzsche. Schopenhauer contribuindo pelo seu pessimismo e Nietzsche já contribuindo pela negação ativa. Dando um adendo aqui no final do vídeo, esse foi o meu primeiro vídeo e espero que vocês gostem. Pareceu meio forçado que eu estava lendo algo, mas é porque eu estava lendo o roteiro, eu não sou tão acostumado com isso. Então, se vocês gostaram, deixa o like, obrigado e deem mais atenção ao Felipe Mailander.